O Stephen Hawking foi um físico absolutamente brilhante, ajudou-nos a compreender, nomeadamente, as condições de fronteira de um buraco negro, o que é que acontece num buraco negro, o que é que pode acontecer no interior de um buraco negro, e, portanto, deixa-nos um legado absolutamente extraordinário desse tipo de física, mas, sou-lhe sincero, todas as extrapolações que ele fez, para além da física, são, para mim, extrapolações que têm tanto valor como, por exemplo, uma conversa que eu possa ter com um amigo meu astrónomo. Quero com isto dizer que, em primeiro lugar, não partilho dessa opinião de Stephen Hawking, quanto mais não seja porque o Stephen Hawking, no fundo, o que está aí a dizer é um erro, corrija-me se eu estiver errado, ok? O que ele está a dizer é que nós já conhecemos tanta coisa e conhecemos tão pouca coisa que, no fundo, não há espaço para a filosofia porque é tudo ciência e que vai ser tudo explicado pela ciência. Durante a história da ciência, nós temos casos em que eminentes cientistas chegaram a fazer declarações desse tipo, do tipo, já sabemos tudo o que há para saber, tudo o resto é pouco ou nada muito significante, e depois a ciência vem-nos dizer que é precisamente o contrário. E nós podemos logo começar pela questão de que é feito o universo. Nós só conhecemos razoavelmente bem o que é 5% do universo. 5% do universo. Apesar disso, conseguimos construir modelos físicos, científicos do universo que resultam conhecendo apenas, como deve ser, 5% do universo. Os outros 95%, onde dispersa entre energia escura e matéria escura, nós não fazemos a mínima ideia. O Stephen Hawking também não. O que eu falei sobre a mecânica quântica é apenas neste sentido e que eu também já tinha dito. A mecânica quântica é, apesar de tudo, uma disciplina científica bebé na história da ciência, que exige um treino ao nível da matemática e da física extraordinariamente complexo. E que, portanto, ainda hoje sabemos que tem muito espaço para evoluir. O santo grau da física, neste momento, já há algum tempo, é tentar descobrir uma teoria elegante, esperemos que seja elegante, isso também nos mostra a ciência. Quanto mais elegante for a teoria, se calhar mais certa ela estará. É igual a MC quadrado, não é? Exatamente. O grande santo grau é tentar descobrir uma teoria que junte o infinitamente grande, dado por relatividade de Einstein, o infinitamente pequeno, dado pela mecânica quântica. Ou seja, tem que haver alguma maneira de juntar estas duas coisas. Quando nós chegarmos lá, se chegarmos lá, pode ser que isso seja o catalisador para percebermos muitas outras coisas. Mas não, eu não concordo nada com o Stephen Hawking. Esta questão da filosofia da ciência é até mais, às vezes até humorística, que aquilo que nós possamos pensar. E vou-lhe dizer pelo seguinte, porquê é que eu digo isto? Quando aparecem as primeiras formulações da teoria Big Bang, aquilo não foi nada bem recebido. Não foi nada bem recebido pela comunidade científica. Mas sabe porquê? Não foi por uma questão científica. Foi por uma questão filosófica. O Arthur Eddington, um dos grandes astrónomos britânicos da altura, disse: faz-me impressão que o universo tenha tido um início. Porque o que vigorava naquela altura era um princípio, mais do que científico, era filosófico. Que o universo era estático. Não precisamos nos preocupar com inícios infinitos, porque é estático. Então, lhe digo mais. O Einstein acreditava que o universo era estático. E foi um dos grandes pecados dele. Ele elabora, em 1905, depois 17, a teoria da relatividade de Einstein, ok? Que é fundamental para o Big Bang e essas coisas todas. Ele, quando começa a desenhar aquela teoria, quando começa a entrar cada vez mais profundamente para o desenvolvimento matemático da teoria da relatividade, ele depara-se ali com um problema que é sobretudo filosófico e muito humano. Porque o que diz a teoria da relatividade de Einstein é o seguinte: se isto bater certo, a gravidade vai ganhar e vamos ter um Big Crunch. Einstein ficou aterrorizado, porque aquilo jogava contra o seu princípio, que era sobretudo filosófico, que o universo é estático. Então o que é que Einstein faz?
batota. Faz batota. Na brilhante equação, ele acrescenta um termo chamado constante cosmológica. Funciona como uma espécie de repulsão positiva que acrescenta essa constante cosmológica para contrariar a contração do universo. Ouça, a constante cosmológica não tem nenhum significado físico. Se me perguntarem o que é, eu digo, é uma coisa que dá jeito. Porque, no fundo, o que ele diz é o seguinte, vamos imaginar que nós temos uma pia que está cheia de água, ok? Aquilo tem um furo. Não interessa porquê, ok? E, portanto, nós sabemos que mais tarde ou mais cedo a água vai sair da pia, porque tem lá o furo. Mas o Einstein quer que o raio da água continue lá. Então o que é que ele faz? Mete uma torneira a meter água. Assim é fácil, mas é batota. A torneira não havia antes. Eu estou a simplificar muito, ok? Mas o Einstein deixou-se consumir por um princípio filosófico, intelectual, o que quer que seja, para fazer batota na sua própria teoria da relatividade. Felizmente, mais tarde, apareceu Alexander Friedman, apareceu Jorge Lemaitre, que lhes disseram, oh meu amigo, esquece lá isso. Nós não precisamos da constante cosmológica absolutamente para nada. E tens que aceitar aquilo que é dado pelas próprias equações. Mas a história da ciência às vezes é dada por ironias. E a verdade é que a energia escura que nós hoje conhecemos, que faz parte, corresponde a cerca de 68% do universo, nós não sabemos o que é, no fundo quase parece aquela constante cosmológica. Quase parece aquela constante cosmológica. Mas não o é. E, portanto, repare como aqui a questão filosófica acaba por influenciar a própria formulação científica de um dos maiores génios da humanidade. Quando eu ainda era estudante do ensino secundário, eu via na RTP2 um documentário fabuloso chamado Os Astrónomos. E se calhar também foi isso um bocadinho, isso e outras coisas, como o facto de ter pertencido a uma geração que felizmente tinha, nos fins de semana, uma aldeia em que não tinha energia elétrica para poder divertir-se a ver as estrelas. Pequena parte. Mas nessa série, Os Astrónomos, eu achei muita piada a um dos astrónomos que foi retratado nessa série, em que ele dizia o seguinte: a minha maior motivação não é descobrir coisas. A minha maior motivação é provar que aqueles que estão a dizer aquilo estão errados. E, portanto, o cerne da ciência, e é por isso que o processo científico, se não tiver pedras na engrenagem, funciona, e é por isso que a ciência é, até à falta de melhor, o melhor processo de aquisição de conhecimento, é que odeia a falsidade. Pode aparecer aqui alguém que entre naquela porta e diga: existe a porra de uma energia branca que vai fazer com que o universo vá tudo para dentro. Se tiver aqui um cosmólogo, a primeira coisa que lhe diz é: diga-me onde é que ela está. E o que é? E em que é que baseia para dizer essas coisas? E a sua pergunta é muito mais importante do que aquilo que se calhar que pensa, por uma razão simples, ainda por cima nos tempos que correm. Porque, e permita-me que eu extravase um bocadinho, nós vivemos num tempo em que é muito fácil confundir um facto com uma opinião. A ciência não vive de opiniões, vive de factos. E a ciência e os cientistas adoram não perceber. E adoram que lhes digam que estão errados. Abrem garrafas de champanhe a dizer que estão errados. E, portanto, essa é uma mais-valia da ciência que se calhar não encontra noutras áreas da atividade humana. Na política, não. No setor bancário, se calhar também não. Na ciência encontra. E, portanto, a ciência também abomina o vácuo. Também abomina o vácuo. E, portanto, como dizia o Neil deGrasse Tyson, no processo científico cria-se uma espécie de... Eu não gosto muito deste termo, mas eu percebo o que ele quer dizer. Há a criação da verdade emergente. Ou seja, pode dizer tudo o que lhe apetece, mas tem que provar. E só se, de facto, aquilo que conseguir provar for replicado, conseguir ser testado novamente por outra equipa qualquer que esteja no outro canto do mundo, então começamos a ver aí uma verdade emergente. É assim que funciona o processo científico. Se aquilo que está a dizer não pode ser provado e está errado, garanto-lhe que cai tudo o que é cientista em cima.
E é por isso que eu acho admirável o processo científico. Porque, apesar de tudo, é extremamente humano. Eu concordo plenamente com nomearmos a Estação Espacial Internacional para o Nobel da Paz. Ponto número 1. Sabe, desconfio que sabe aquilo que lhe vou dizer. A Estação Espacial Internacional foi desenhada, em termos da sua arquitetura, de modo a que nenhuma nação possa ter, no fundo, a independência da nave. O que eu quero dizer com isto é que, eu já não sei se é bem assim, mas é qualquer coisa parecida com isto, os modos de sobrevivência estão do lado americano, o modo energético estão do lado russo. E, portanto, eles não podem desligar-se, não podem declarar a independência, porque senão aquilo não funciona. Sim, a maior lição que o espaço nos diz é que, se me querem explorar, têm que cooperar na Terra. Ponto número 1. Eu tenho sérias dúvidas que a primeira aventura humana a Marte seja feita apenas por uma nação. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Aliás, fala-se cada vez mais, e com dados cada vez mais factuais, que vamos avançar para a construção de uma espécie de segunda Estação Espacial Internacional perto da Lua, numa órbita perto da Lua, e que vai envolver, imagino, todos os outros menos a China. Portanto, a China é sempre aqui uma questão que nós temos que pôr um bocado de lado. Mas, mais do que isso, e eu não sei se o João vai concordar comigo, há aqui também uma questão da tecnologia que pode ajudar à política e vice-versa. Porque há também quem diga, eu acho que o Neil deGrasse até chegou a dizer isto, e eu concordo com ele, que ele só consegue encontrar um cenário em que nós possamos ir em força e rapidamente para Marte, naquela altura em que a nossa tecnologia consiga fazer isso no espaço de uma legislatura. Ou seja, exatamente, quer dizer, ou há compromissos de regime, pactos de regime, ou então isto é complicado. E sobre isso nós podemos ir à história da exploração espacial, não é? O que é que foi a ida à Lua? Começou com um democrata, acabou com um republicano. O sumo que estava ali era geopolítico, não era mais nada. Ponto final. Não é? E por isso, muitas vezes perguntam, porquê é que nós não voltámos à Lua? Epá, porque eles estavam cansados depois da corrida de 100 metros. Ponto final. Foi só por causa disso. E, portanto, sim, eu acho que o espaço o que nos diz é que nós precisamos de cooperar para ir lá. Mas repare como nós vivemos uma época muito, muito engraçada. Hein? E isto vai ao encontro daquela frase que eu te disse. Há uma frase que eu costumo utilizar muitas vezes no meu Facebook, que é: vivemos uma época extraordinária, depois não diga que não foi avisado. E deixa-me contar-vos uma pequena história, que vai também ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Vou-vos contar um bocadinho da minha intimidade lá em casa. Eu, quando acordo, felizmente tenho acordado todos os dias, o que dá jeito, a primeira coisa que eu faço é pegar um tablet, vejo o meu e-mail, vejo as capas dos jornais e vejo as notícias da astronomia. Há alturas em que me custa um bocadinho sair da cama. Porque, mesmo para uma pessoa como eu, que há mais de 20 anos que comunica a ciência, eu ainda hoje fico absolutamente estupefacto com algumas das revelações que a ciência e a tecnologia nos dão. Às vezes demoro a sair da cama por causa disso. O que eu também quero dizer com isto é o seguinte: quando nós fomos à Lua graças ao esforço maciço, com muito dinheiro na altura, injetado na NASA, para irmos lá em nome de uma nação. Repare no paradigma do nosso tempo. Nós vivemos numa época da exploração espacial em que ela é feita, neste momento, com marcas. SpaceX, Boeing, Blue Origin. Ou seja, se em 1969 alguém dissesse que, se calhar, o primeiro foguetão, ou quer que seja, a chegar à Lua, com tripulação, não pertencia a uma nação, mas sim a uma marca, eu ficaria atordoado. Eu não acreditava naquilo. E é por isso que hoje em dia, isto é também, enfim, dar um toque de atualidade a tudo o que está a acontecer, hoje em dia vive-se aquilo que muitos dos historiadores da exploração espacial designam por New Space, em que nós olhamos para o espaço também, não só como local da nossa exploração espacial, mas também de local de exploração comercial. Sim, o espaço é um negócio. E repara como, se calhar, isto também diz muito da humanidade. Nós vamos à Lua porque o nosso incentivo é geopolítico. Nós agora vamos ao espaço porque
É uma nova economia. Agora, deixe-me dizer uma coisa. O New Space, é o que eu costumo dizer, é Old Space with steroids. O que é que eu quero dizer com isto? Sonhos de construir hotéis, turismo espacial, nós já tínhamos isso na década de 70, 80. Nós já sonhávamos com isso. Um dos grandes problemas que nos conta a exploração espacial é como é que foi possível nós defraudarmos a nós próprios os nossos sonhos. O homem pisa a Lua em 69 e depois nós pensávamos que íamos pisar Marte na década de 70. Estava ali logo ao lado. E isso não aconteceu. Interessa saber porquê. Mas agora é a parte em que, se o Rui me permitir, é a parte em que eu vou ficar mais deprimido e vou-vos pedir, e se calhar vocês também vão ficar mais deprimidos. Nós também não fomos mais para além da Lua naquela altura, muito por culpa da sociedade. A sociedade, na altura, neste caso a americana e não só, comeu por inteiro a ideia de que aquilo era só uma questão política. Bastava ir à Lua e ponto final. Festas por todos os lados, festejos em Nova Iorque com os astronautas a passearem por tudo mais alguma coisa, e pronto. Quero dizer com isto que, depois da chegada do homem à Lua, o apoio popular, o apoio da sociedade à exploração espacial, nos Estados Unidos, decresceu violentamente. Os políticos tinham todos os motivos para não apoiar mais. Porquê? A sociedade está com eles, não se interessa. E, portanto, há aqui uma lição, que é a ciência e a sociedade têm que estar aliados para que os nossos sonhos espaciais sejam uma realidade. Espaciais, ou o que quer que seja. Os nossos sonhos científicos, ponto final. Agora vou ser um bocado mais violento. Perdoem-me. Chateia-me profundamente que digam: nós vivemos numa sociedade científica. Não vivemos nada numa sociedade científica. Nós vivemos numa sociedade tecnologicamente preguiçosa, que é diferente. Pegamos na tecnologia, divertimos com a tecnologia, não sabemos para que é que ela serve, como é que ela funciona, mas divertimos com a tecnologia. Nós seremos uma sociedade científica quando tivermos uma vontade e imprimirmos aos nossos governantes uma vontade de apoiar mesmo a ciência. E quando eu digo mesmo a ciência, é também com dinheiro. As entidades privadas fazem ciência, muita e boa, mas muita da ciência é feita por agentes públicos. Sabe qual é que é a média investida em R&D, Research and Development, nos países da OCDE? Comparado com 2,5. Não me digam que uma sociedade é científica quando temos um investimento de apenas 2,5 em ciência. Nem sequer vou por aí, meu amigo. Nem sequer vou por aí, meu amigo. Porque às vezes juntam-se as duas coisas e depois aí é terrível. No ano de guerra no Iraque e no Afeganistão era o equivalente a 26 anos do programa do Space Shuttle. Não, mas eu vou mais longe. Se quiserem ir por esse tipo de comparações, eu vou mais longe. E, por favor, não me acusem de ser populista, demagogo, porque não me interessa a cor do governo. Interessa-me só a análise política e as escolhas. Eu até... Estávamos ao jantar e eu estava a falar precisamente isso ao jantar com quem estava comigo. A aliança entre ciência e sociedade também se vê nestas coisas. Na capacidade como a ciência consegue contribuir para a democracia e para as escolhas dos seus governantes. O que é que eu quero dizer com isto? Uma das coisas lindíssimas que eu ouço é incrível o dinheiro que a NASA gasta em exploração espacial. Incrível! São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Como dizia um grande filósofo do futebol, isto são peanuts. Quando o rover Curiosity chegou a Marte, eu fui convidado pela RTP3 para ir lá precisamente comentar a chegada a Marte. A Fátima Araújo era a pivô, a minha amiga Fátima Araújo era pivô. Eu confesso-vos que eu não combino perguntas com os pivôs antes de entrar no ar, mas a Fátima fez-me aquela pergunta assassina para qualquer comunicador de ciência, que é, indireto, ainda por cima: Miguel, esta missão custou não sei quantos milhões. Porquê é que não foram investidos estes milhões a combater a fome na Terra, ou quer que seja? E o que eu tive que dizer ali
na altura, porque eu sabia que não ia ter muito tempo para justificar, foi, Fátima, sabes, é que se calhar um parafuso espacial daquele rover deu origem a um parafuso especial aqui na Terra. E aqui entramos na temática dos spin-offs, transferência de tecnologia. Ou seja, o espaço e a exploração espacial é de tal maneira exigente para a nossa criatividade que obriga-nos a ser melhores e obriga-nos a procurar soluções melhores. E a mim dá-me sempre muito prazer quando eu vou aos domingos de manhã explicar este tipo de spin-offs. Aliás, este domingo vou explicar um deles, na RTP. Ou seja, como é que a exploração espacial nos toca no nosso dia-a-dia? E assim podemos justificar também o dinheiro. Não é que a exploração espacial ou a ciência em si tenha sempre que ter uma recompensa financeira, utilitária. Nós devemos descobrir porque sim. Porque sim. Porque já agora, eu parece que estou chateado consigo, mas não estou, acredite. Porque eu também tenho uma teoria muito própria e intuitiva que diz que as civilizações têm também uma forma de seleção natural, em que o agente é curiosidade. Ponto. As civilizações mais curiosas são as que se safam. E, portanto, a ciência também se justifica por isso, pelo exercício da curiosidade. Era o Arthur C. Clarke. Costumava dizer que se nós não descobrirmos qualquer situação lá em cima, isso também diz muito sobre nós e da nossa própria responsabilidade. Sobre nós próprios. Eu acho que isso não vai acontecer. O que eu acho que é importante que se perceba, e é com isto que eu também queria que vocês saíssem daqui, é que, vou-vos exprimir, nós temos várias datas de validade. Nós não sabemos qual é a nossa, enquanto espécie. Enquanto espécie. Só nos chafamos conhecendo o que está à nossa volta. Se nós formos atirados... Vocês conhecem uma piada dos Simpsons? Há um episódio dos Simpsons em que o Homer Simpson e a Lisa estão perdidos no meio da floresta. E a Lisa, esperta, diz: papá, olha, está ali o urso menor e a estrela polar. E a resposta do Homer é: isso é tudo muito bonito, mas nós não estamos mal da astronomia, Lisa. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que é o conhecimento que nos salva. Nós não sabemos qual é a data de validade. Em fevereiro de 2013, acho eu, se não me engano, em fevereiro de 2013, houve um calhau que, nas primeiras madrugadas, na província russa, entrou pelo céu. Explodiu a poucos quilómetros da superfície. Afetou mais de 70 mil edifícios. Nenhum astrónomo conseguia prever aquela entrada pela atmosfera. Nós não fazemos ideia quando é que isso pode voltar a acontecer. Nós só nos chafamos se conhecemos o que está à nossa volta. E isso é dado pela ciência, neste caso também pela astronomia e exploração espacial. E, portanto, o sentido disto tudo só pode ser o conhecimento. Porque se nós queremos avançar como civilização, é só através da aquisição de conhecimento. Quanto mais não seja para nos chafarmos. Para além do vivemos numa época extraordinária, depois um dia que eu não fui avisado, eu tenho uma outra frase que gosto muito de dizer, que é: ir ao espaço dá saúde e faz crescer. E, portanto, o que a astronomia nos diz é que vocês não sabem a vossa data de validade. Vocês não se esqueçam o que aconteceu há 65 milhões de anos. Há 65 milhões de anos, os dinossauros, se pensassem, se falassem, também estariam a dizer exatamente o mesmo que tu. Nós somos os reis disto tudo. Nós estamos no topo da cadeia. Eram? Claro que sim. Eram os maiores? Até que apareceu um calhau. Vocês não se devem rir, sabem porquê? Porque se nós porventura soubéssemos que tínhamos um calhau, mais ou menos daquelas dimensões, que estaria, já vou ser simpático, a um mês de chocar com a Terra, nós presentemente ainda não temos uma única técnica devidamente testada, confirmada, que nos safe daquilo. O que eu quero dizer com isto é que, do alto da nossa presunção de superioridade, somos tão estúpidos como os dinossauros.